Bom, boa tarde a todos, então. Essa é a primeira edição que a gente vai fazer dos colóquios de sintaxe, aquisição e mudança do Forma. Queria agradecer ao professor Aquiles e ao Bruno por terem comparecido. Eu vou apresentar primeiro o professor Aquiles, depois o Bruno, que vai apresentar a segunda parte desse colóquio. Então, Aquiles vai trazer para a gente o colóquio Why Should One Remain Agnostic on the Existence of Sentence Adverbs? E uma fala, na realidade, que estava marcada para antes dessa loucura toda do coronavírus, mas aí a gente conseguiu fazer essa mudança para esse formato online. E uma breve apresentação do professor Aquiles. Ele é professor aqui do Departamento de Linguística do IEL. Ele fez doutorado na Universidade Italiana Ca' Foscari e trabalha com sintaxe... desculpa, só um segundo aqui. Com sintaxe gerativa, obviamente, mas sintaxe cartográfica mais especificamente. E ele também tem um grupo La Casa, ou La Casa, não sei exatamente como é pronunciado, que vocês podem encontrar no Instagram. Depois a gente pode colocar o link aqui, talvez, Aquiles, para que as pessoas possam seguir mais de perto o trabalho do grupo de pesquisa. Então, vou passar a palavra para você. Você tem 20 minutos para fazer essa apresentação. Depois a gente passa para a apresentação do Bruno. E, por fim, as perguntas a gente vai receber aqui no chat do YouTube, que vocês estão assistindo. Então, podem ir mandando. Acho que é melhor mandar no final, né, quando a apresentação já tiver terminado dos dois. E aí a gente passa as perguntas para eles nos 20 minutos finais, tudo bem? Thank you very much for the opportunity of presenting my paper. It is entitled, Why Should One Remain Agnostic on the Existence of Sentence Adverbs? As you are going to see in the presentation, I am arguing against the existence of sentence adverbs in spite of all the literature on the topic. Well, to begin with, sentence adverbs has been described in the generative literature since Jackendorf 1972, which has been followed by Thomason and Stolnikow on a semantic papers of sentence adverbs, then Renat Bach, Irene Bellert, Romain Rica, and many other people. These adverbs modify the content of the sentence in which they appear. So a sentence like one, Philippe has probably forgotten his credit card number, would differ in meaning and truth value if compared to a sentence without the sentence adverb probably, in that they have different truth values. So a sentence like to has a different truth value if compared to one. Well, actually, each specific class of sentence adverb convey a distinct semantic value. So if one looks at a sentence like 3, the situation generated by coronavirus is very chaotic. If we add to this sentence different sentence adverbs like sincerely, unfortunately, and evidently, besides modifying the content of this sentence, each specific particular sentence adverb also adds a specific semantic input to it. Now, let me spell out the puzzle of the presentation. As João Costa has observed for European Portuguese, a sentence like for is ambiguous in that Maria cantou provavelmente para o patrão, Maria sang probably for her boss, has two possible meanings. Namely, it is probable that Maria sang for her boss, which has a wide scope interpretation for the adverb. The scope of the adverb is the whole sentence, and also a narrow scope reading, namely given by the paraphrase in 4b. It is probably for her boss that Maria sang, with probably taking under its scope the indirect object for her boss. Given the narrow scope reading of for, one would only descriptively use the term sentence adverb in reference to some subclasses of adverbs which can
occasionally take the sentence under the scope in Romance. So it is very hard, very difficult to keep up with this label sentence adverb if we look at the sentence given in 4, where the alleged sentence adverb does not take under its scope the whole sentence, but the PP for her boss. That is also true of French, as have been observed by Christopher Lanzlinger in 1996. So a sentence like Jean lira probablement sur le livre, given in 5, is ambiguous in meaning. It has both a wide scope interpretation, namely scope over lira to le livre, and also a narrow scope interpretation, namely scope over to le livre. That the ambiguity in 5 is independent of the obligatory verb raising in French is attested by 6, which has the sentence adverb to the right of the main verb and the auxiliary. So the sentence in 6, l'étudiant vous probablement ce film, is also ambiguous in meaning, and it can be interpreted as it is probable that the students have seen the film, and also it is probably this film that the students have seen, which has the narrow scope interpretation. So, given the narrow scope reading of 4 and 6, as respectively attested by the paraphrases in 4b and 6b, one would only descriptively use the term sentence adverb in reference to some subclasses of adverbs, which can occasionally take the sentence under the scope in Romance. Let me now spell out the goal of the paper. I am arguing that the domain of modification of an adverb, namely its scope, cannot be directly associated to its synthetic status, namely if the adverb is sentence adverb or predicate adverb. Because sentence adverbs don't exist. I am arguing that against the direct connection often made in the literature, according to which sentence adverbs should always take wide scope, contrary to facts as we have seen in 4 to 6. The conclusion is that the wide or narrow scope are not directly translated as the scope of a sentence adverb and the scope of a predicate adverb or adverb of constituent, respectively. Let me briefly spell out the outline of representation. I will begin by presenting some syntactic arguments against the existence of sentence adverbs. Then in section 3, we are going to see some syntactic tests which can help one to determine the height of the adverb in the sentence structure. The correct interpretation of the results of those tests must take into consideration languages having more flexible position for adjuncts other than English. These tests, which will be critically discussed, will actually serve as good indicators of the rate of the adverb in the structure of the sentence once the properties explored by those tests exclusively depends on their position in the clausal hierarchy, which is a very welcome result within the so-called cartography program. And then the conclusions. Let me now present 3 arguments against the assumption of the label sentence adverbs. The first, here we have the functional structure of the clause, which is very familiar for us, which is the structure assumed in the minimalist program, where we have an argumental layer, namely formed by the VP phrase and also the little VP. Then we have on the top of that the inflectional layer and then the complementizer layer.
Well, if one turns to a representation of the clause like the one given in 1, we only have 2 possible adjunction loci for the adverb. So it has been assumed since Jack and Dobbs 1972 that the adjunction site for sentence adverbs or high adverbs is the TP, as you can see by the indication in the figure. And the other adjunction site, that time for predicates or constituent adverbs, is the one on the left edge of the little VP phase. The existence of languages like English, which lacks verb raising, matches very well with Jack and Dobbs adjunction loci system, since the lexical verb remains in situ. That may have eventually been the motivation for the direct connection often made in the literature, which associates sentence adverbs to wide scope. There is much literature on sentence adverbs devoted to English, a language lacking verb raise, as mentioned. It is well known that sentence adverbs cannot intervene between a verb and its object in English, as one can see in the sentence given in 7D. John will buy probably shoes is ungrammatical in English, and the ungrammaticality of 7D would be due to the ban on verb raising in English. That would explain why the literature and why the traditional analysis for sentence adverbs is coincidentally descriptively accurate for English. If one turns to Romance, this 2 adjunction loci approach given in figure 2 does not hold water, given the fact that sentence adverbs can also have narrow scope in Romance, in French and Portuguese for that matter. Now, the second argument, if one turns to a more fine-grained representation for the clausal structure, as we can see in cartographic works like the Universal Hierarchy of Functional Projections given in Cinque 1999, this increasing of the number of functional categories would make obsolete the use of the labels sentence adverbs and VP adverbs, a fact that has also been acknowledged by Tom Ernst. So this observation would be valid for within other grammatical theories, but since we are pushed for time, I am not going through those arguments. And the third reason, some low or VP adjuncts may come to occupy left peripheral positions, as we can see in Rizz's 2001 and 2004 paper. So the Italian sentence given in 9, rapidamente I tecnici hanno risolto il problema, rapidly the technicians have solved the problem. Here, it's clear that the adverb in 9 does not take the prepositional content under its scope, and its domain of modification is the VP. Empirically speaking, it's again very problematic to keep with those traditional approaches to adverbs, which associate their scope to their adjunction site. Now, let's turn to section 3, where we are going to see some syntactic tests which help one to determine the height of the adverb in the sentence structure. We've seen in the previous section that sentence adverbs don't exist. Or to put in a more elaborate way, that the direct link between the position occupied by an adverb in the clausal hierarchy and its domain of modification does not hold water. That doesn't mean to say, however, that one should throw the tests away, but give them a new interpretation in light of current theoretical assumptions on the clausal hierarchy.
These tests actually indicate a cluster of syntactic properties of a group of adverbs occupying specific positions in the clausal hierarchy, which is a very welcome result within the cartography framework. Let me go through some tests provided by Miller de Oliveira, 1993. Of the 10 tests studied, 5 are bona fide diagnostics to indicate whether an adverb may take the sentence under its scope. I'm only going through those 5 tests he considers correct. Given that a sentence adverb can appear to the right of the main verb and in Portuguese and other Romance languages like Italian, French, and Spanish, as in the example given in 4, João comeu provavelmente o bolo, one can turn to Miller de Oliveira diagnostics to see whether those 5 diagnostics show different results in contexts where a high adverb has narrow scope, as we've seen in the sentences in 4 to 6 in the introduction. Jean lira probablement tu le livre. If so, that doesn't necessarily imply a failure in the application of the tests, but a misinterpretation of the results. The tests will be applied to low adverbs, and the conclusion will be that Miller de Oliveira's tests actually do not indicate whether an adverb has wide scope or narrow scope. Rather, they are good indicators of the position the adverb enters the derivation, namely the position the adverb occupies in the functional hierarchies, which is a very welcome result within the so-called cartography framework. So we begin by applying the 5 tests to 10, a sentence having wide scope undoubtedly. So, o João provavelmente comprou o bolo. We can paraphrase 10 as in 10 prime. It is probable that John bought the cake. The first test, a sentence adverb can't be denied. So, João não provavelmente comprou o bolo is ungrammatical. A low adverb can be under the scope of the negation. So, o João não em vão comprou o bolo is totally okay. The second test, sentence adverb can't be the focus of a cleft sentence. So, a sentence like the one given in 13. Foi provavelmente que o João comprou o bolo. It was probably that John bought the cake is ungrammatical. A low adverb can appear within a cleft sentence. So, foi em vão que o João comprou o bolo is totally okay. The third test, a sentence adverb cannot be coordinated with the proposition. So, o João comprou o bolo e provavelmente is ungrammatical. A low adverb can. So, o João comprou o bolo e em vão, it is totally acceptable. The fourth test, sentence adverbs can't be used as answer to questions introduced by double weight words. So, como, onde, quando João comprou o bolo, we can't answer provavelmente, probably. A low adverb can serve as an answer to a double weight question. So, como João comprou o bolo? How did John buy the cake? We can answer em vão. The fifth test, sentence adverbs can't be the focus in a question. So, foi provavelmente que o João comprou o bolo is an ungrammatical sentence in Portuguese. A low adverb can appear within a cleft sentence in a interrogative sentence. So, foi em vão que o João comprou o bolo. This sentence is okay in Portuguese. So, the inner conclusion is, these 5 tests can discriminate between what is generally called sentence adverbs and predicate adverbs. Nonetheless, if one considers the narrow scope reading of a sentence adverb in 10, let me show you the sentence. O João comprou provavelmente o bolo, where provavelmente has narrow scope over o bolo. It was probably the cake that John bought.
they will realize that the epistemic adverb will retain the same properties generally associated with sentence adverbs, irrespective of its scope in that sentence. That is enough to suggest that this set of 5 properties are not associated with scope over the sentence, as the misnamed sentence adverb would suggest. Rather, they are tied to the rate the adverb occupies in the clausal hierarchy. So let us test this narrow scope interpretation with those 5 tests. First, a sentence adverb can't be denied, and neither can the adverb provavelmente in its narrow scope reading. So, o João não comprou provavelmente o bolo, again, is ungrammatical. A sentence adverb cannot be the focus of a cleft sentence. The adverb probably in its narrow scope cannot be the focus either. Foi provavelmente que o João comprou o bolo. The third, a sentence adverb can't be coordinated with the preposition, neither can the adverb provavelmente in its narrow scope reading. O João comprou o bolo e provavelmente. Sentence adverbs can't be used as answer to questions introduced by double weight words. The same observation can be extended to the adverb provavelmente of 10 double prime. Como, onde, quando João comprou o bolo, provavelmente is ungrammatical. And the fifth property, sentence adverbs can't be the focus in a question, neither can the adverb provavelmente of 10. Foi provavelmente que o João comprou o bolo? This sentence is ungrammatical. The inner conclusion is, were high adverbs always sentence adverbs, irrespective of their narrow or wide scope interpretations? One should expect the sentence in 21 to 25, where provavelmente and controversially has narrow scope, to show different results from the sentences in 11 to 19, where the epistemic provavelmente uncontroversially has wide scope. The results should be the same of those shown for 12, 14, 16, 18, and 20, contrary to facts. Everything being equal, what Miller de Oliveira's tests actually show is that there is a group of adverbs called sentence adverbs by the general linguistics literature, high adverbs in the cartographic program, which can be characterized by a cluster of syntactic properties. These properties do not depend on the syntactic status of the adverb, if they take under their scope the sentence or a constituent from the sentence. The relevant information is the position of the adverb in the clausal hierarchy instead of the domain of modification of the adverb, whether the sentence or a constituent. I'm pushed for time. I have only 30 seconds left, so I am not showing you other 6 passes which go in the same direction of the 5 previous tests shown. I am going to the conclusions just to finish it. Well, there is a plethora of convincing syntactic arguments pointing to the conclusion that sentence adverbs don't exist, or at least that scholars should take care of when they use the term sentence adverbs. The assumption of enriched structural representations, the fact that the appearance of the main verb to the left of a sentence adverb in Romance triggers a narrow scope interpretation for the adverb, the fact that low adverbs may be displaced to the left periphery of the clause, and I have presented 5 passes which, instead of discriminating between sentence adverbs and predicate adverbs, illustrate an important cluster of syntactic properties which characterize how adverbs. All things being equal, these 11 syntactic properties, I've actually presented only 5, characterizing high adverbs, are a direct effect of their position in the functional hierarchy of the clause, which is a very important conclusion for every cartographic paper. Thank you very much. And sorry for being so quick in my presentation. Muito obrigado, professor. E agora a gente vai passar para o Bruno,
que vai apresentar a cartografia das exclamativas WH em português brasileiro, categorias e hierarquias, que, se eu não me engano, Bruno, é o seu trabalho de mestrado, certo? Isso, é isso mesmo. E para te apresentar rapidamente aqui, você é bacharel em Linguística pela UFSCar, Universidade Federal de São Carlos, e agora mestre pelo IEL, Olha só. né, um dos primeiros mestres aqui pela internet, mestre virtual. E perfeito, então, você tem 20 minutos. Ah, sim, só uma questão de avisar, eu estava tentando passar um formulário via o chat do YouTube, mas não é possível, eu não consigo compartilhar links, então vou enviar esse link do formulário para quem está participando hoje, pelo e-mail, né, de convite, também já postei no evento que a gente fez no Facebook, na página do Forma, tá? Se alguém precisar de ajuda, é só entrar em contato comigo ou mandar alguma mensagem ali no chat. Então, bom, como o Rafael apresentou, né, minha apresentação chama A Cartografia das Exclamativas WH em Português Brasileiro, Categorias e Hierarquias, e essa apresentação que eu faria aqui é basicamente um overall, né, um geralzão do que eu fiz durante meus 2 anos de mestrado, né? Então, durante meu mestrado, eu estudei as exclamativas WH, né, que são aquelas exclamativas que começam com elementos WH no início da sentença, né, como que bagunça esse lugar, como é linda aquela mulher, quanta barata nessa casa. E o que eu vou apresentar aqui, basicamente, é um geralzão do que eu fiz na minha dissertação, né? Então, bom, a presente apresentação se volta a uma descrição das sentenças exclamativas WH no português brasileiro, né? Eu coloco aqui em comparação com esse mesmo tipo sentencial em outras línguas já descritas, porque eu utilizo do que a literatura já postulou sobre esse tipo de estrutura para tentar estabelecer quais são os traços que estariam intrínsecos a essa construção, né? Então, bom, basicamente, eu faço um mapeamento das propriedades que estão envolvidas nas exclamativas WH em diferentes línguas, né? Então, eu viso descrever as propriedades sintático-semânticas das exclamativas WH e depois, como eu vou apresentar no final dessa apresentação, eu tento propor uma análise que capture essas propriedades em termos de categorias funcionais, certo? Então, bom, eu argumento basicamente que exclamativas WH elas não são primitivos da gramática, né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que as exclamativas necessariamente vão precisar de mais de uma categoria funcional para lexicalizar seu conteúdo, ok? Bom, para organizar esses traços, eu inicialmente apresento um panorama geral sobre a literatura das exclamativas WH, elencando suas propriedades discursivas e contrastando, né, as descrições do PB com outras línguas, né, como o islandês, o húngaro, o japonês, o espanhol, o catalão e o português europeu. Infelizmente, eu não vou conseguir mostrar esses dados todos, né, de todas essas línguas, por questão de tempo, vou focar mais no português brasileiro, mas eu vou tentar fazer um esboço aqui do que eu fiz na minha dissertação, apresentar mais ou menos qual foi o caminho que eu segui para chegar nas minhas conclusões e principalmente para chegar na minha derivação. Okay? Então, bom, eu proponho uma sistematização das propriedades elencadas na literatura e eu sigo a metodologia da cartografia sintática para determinar quais categorias estariam envolvidas na expressão da exclamatividade WH e qual seria a posição, né, dessas categorias na hierarquia oracional, certo? Então, eu utilizo de testes de sensibilidade sintática, que eu vou falar mais à frente, né? E eu também uso a questão da hierarquia rígida, né? Principalmente a do Cinque. Bom, então, só para fazer um outline aqui da minha apresentação, eu vou falar muito rapidamente do meu primeiro capítulo e do meu segundo capítulo, né, do geralzão do que eu fiz, e vou focar mais no capítulo 3, onde eu proponho, né, a minha análise, certo? E, por fim, eu apresento as considerações finais. Bom, no primeiro capítulo que eu fiz, então, foi essa revisão bibliográfica sobre o estado da arte, e eu tentei elencar quais seriam as propriedades discursivas que estariam, né, nas exclamativas do WH. Para discutir esses traços, eu usei 3 abordagens possíveis, né, eu tentei mapear esses traços a partir de 3 abordagens possíveis, que são as abordagens construcionais, pressuposicional e a abordagem escalar, certo? Então, eu peguei 3 vertentes diferentes de estudo de exclamativas WH para tentar fazer o mapeamento de quais são os traços que estariam envolvidos. Em seguida, eu mostrei possíveis representações sintáticas, né, dessas estruturas envolvendo exclamativas WH com base nessa revisão. Bom, é o que eu falei, eu não vou conseguir mostrar todos os dados, mas basicamente o que eu cheguei nesses 6 traços. Então, eu cheguei na conclusão de que as exclamativas possuem uma postura afetiva frente ao objeto e evento avaliado, então teria um traço de avaliação, teria um traço de indexicalidade, certo? Então, essa avaliação seria intrínseca ao sujeito. Aqui eu coloquei factividade em vermelho, né?
porque a literatura postula que as exclamativas WH possuem esse traço, mas eu vou questionar isso no terceiro capítulo. Em breve eu vou mostrar o porquê que eu vou questionar esse traço. Para além desse traço, eu vou dizer que as exclamativas possuem escalaridade, identificação do referente de quem se predica, que eu vou resumir no traço de referencialidade e evidencialidade, e, claro, o traço que é intrínseco às exclamativas, que é o traço de surpresa, né? Traduzido no traço de miratividade. Bom, no segundo capítulo, o que eu faço é mais ou menos tentar esboçar qual seria a semântica das exclamativas WH, e para fazer isso eu contrasto as exclamativas WH com uma construção denominada de predicado de gosto pessoal, né? Que são sentenças como esse bolo é gostoso. Essas construções, né, de predicado de gosto pessoal, eles impõem um aparente desafio para qualquer teoria semântica de cunho vericondicional, né? Que são aquelas semânticas que vão dizer que o significado de uma sentença é o seu valor de verdade, porque elas geram um problema chamado de faultless disagreement. O que é esse problema de faultless disagreement? É o problema de quando você tem, numa conversação, dois indivíduos falando duas sentenças que são diametralmente opostas, você não consegue determinar quem está falando a verdade e quem está falando o falso, certo? Então imagine um diálogo onde um falante fala, esse bolo é gostoso, e o outro falante fala, esse bolo não é gostoso. Não é possível fazer a determinação do valor de verdade dessas sentenças, porque o que está em jogo aqui, além do valor de verdade, é a questão da expressividade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que essas construções possuiriam pelo menos dois traços que as distinguiriam das demais sentenças, que é o traço de avaliação, certo? Então, o predicado dessa sentença sempre tem uma avaliação, e essa avaliação, ela é intrínseca ao falante, certo? Então, o falante que fala esse bolo é gostoso para quem que está falando, certo? Então, é uma avaliação que é intrínseca, é uma avaliação que é deítica, ela é intrínseca ao falante. O que eu vou argumentar é que as exclamativas WH, elas funcionam da mesma forma, certo? E isso explicaria o porquê que é estranho sentenças como 69B e 69C, né? Que bolo vegano, que pessoa destra. As sentenças seriam esquisitas porque o adjetivo aqui no caso, né, vegano e destro, não seria um adjetivo expressivo, né? Não seria um adjetivo avaliativo, seria um adjetivo referencial. Isso daria crash na derivação, certo? Então, em resumo, eu vou argumentar que, tal como os predicados de gosto pessoal, as exclamativas WH possuem o traço de avaliação e o traço de indexicalidade. É basicamente isso que eu mostro no segundo capítulo. Assim, e que para derivar essa sentença semanticamente, é preciso operacionalizar em duas dimensões, né? A dimensão vericondicional e a dimensão dimensão de expressividade, né? Usando uma semântica multidimensional. Mas eu não vou entrar em detalhes disso aqui, e vou pular para o terceiro capítulo, que é onde eu entro em sintaxe mesmo, né? Então, bom, munido da metodologia da cartografia sintática, e principalmente do princípio de one feature one head, né? Que é aquele princípio que postula que para cada categoria funcional, para cada elemento com dado com importe conceitual, eu vou ter uma e apenas uma posição específica na estrutura sintática, para esse traço, certo? E a partir disso, eu elaboro uma análise sintática das exclamativas do PB, organizando essas categorias funcionais acionadas e contrastando com a mesma estrutura nas outras línguas. Então, inicialmente o que eu faço é ver quais categorias são postuladas, né, na literatura dessas línguas, né? Então, quais categorias são postuladas nas exclamativas do japonês, do catalão, do islandês, do espanhol, e eu crio esse primeiro quadro, certo? Em seguida, fazendo esse primeiro mapeamento das categorias que são envolvidas, atribuídas na literatura, a primeira coisa que eu faço é estabelecer uma limpeza. Que limpeza é essa? Bom, a gente sabe que, como esses trabalhos foram feitos independentemente um do outro, é possível que haja categorias que são sinônimas, certo? Isso é, categorias que têm o mesmo importe conceitual, mas que foram mobilizadas com labels diferentes. Então, para isso não interferir na minha análise, o primeiro passo que eu faço, dado esse primeiro quadro organizacional, né, dos traços, é tentar limpar as categorias teriam o mesmo importe conceitual e só estão com nomes diferentes, né? Então, eu identifico que, por exemplo, uma categoria que é postulada pela AMBAR, no português europeu, como Evaluative P, tem o mesmo importe conceitual de MUD-P, que é vinculado no japonês pela ONU e pela Yamato 2010. Eu argumento, então, que ambas as projeções representariam a categoria funcional distintiva dessa estrutura, certo? Isto é,
comparando interrogativas WH e exclamativas WH, seriam essas categorias que fariam a distinção, né? Seriam essas categorias que teriam, né, nas exclamativas WH e não teriam nas interrogativas, que são as categorias responsáveis pela avaliação do falante. O mesmo ocorre com a categoria exclamativa P, que eu encontro na estrutura do islandês, e com a estrutura de force P, que é encontrada em trabalhos como o do Gutierrez hash. Force P, de certa forma, é uma categoria que eu vou assumir na minha derivação, porque eu vou dizer que é ela responsável pelo clause typing, né? Então, no final das contas, o que eu advogo é que as exclamativas WH, elas se lexicalizam a partir da junção de várias categorias. Essas categorias vão para a force P no final da derivação. Bom, eu vou mostrar isso já já. Faço mesmo com a categoria funcional de high degree phrase e a categoria de evaluative P de Ambar, e o mesmo se aplica com as categorias de DAG-P, WH-P do Ambar e Mini-P do Liptak. Né? Todas as categorias teriam o mesmo porte conceitual, né? Um porte similar entre si, então eu vou considerar como um só. No caso de DAG-P, WH-P, Mini-P, seria o fato delas comportarem sintagmas gradativos. Então, bom, feita essa primeira peneira, naquele primeiro quadro inicial, eu faço uma segunda análise das categorias restantes, constatando, verificando, né, quais dessas categorias estariam envolvidas mesmo na exclamatividade WH a partir de testes de sensibilidade, como eu disse no início, né? O que seria esse teste de sensibilidade? Bom, se a gente advoga que um determinado traço está numa construção, né, qualquer, não é esperado que um advérbio do mesmo importe desse traço apareça na construção, ok? Então, é assim que a gente sabe se o traço está ali ou não. A gente usa advérbios, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A propriedade de avaliação, né? Eu estou advogando, então, que há avaliação nas exclamativas WH. Uma forma de verificar se essa propriedade realmente está ali é vendo se ela pode ocorrer com advérbios avaliativos. E como a gente vê em 202 e 204, isso não é possível. Né? Então, como lamentavelmente infeliz é esse comentário, como infelizmente ruim é esse presidente, como lamentavelmente inepto é esse político. São sentenças ruins, e era esperado, porque a gente não espera que as exclamativas WH ocorram com esses elementos que têm esse mesmo importe conceitual, no caso, a avaliação. Né? Contudo, se a gente deslocar esses advérbios à direita do verbo, sabendo que não existe movimento de ir para C no português brasileiro, essas sentenças se tornam gramaticais. Então, como é lamentavelmente infeliz esse desastroso comentário, como é infelizmente ruim esse presidente, essas sentenças passam se esses advérbios estiverem deslocados à direita do verbo, ok? Então, bom, só para explicar o teste, esse seria um teste de sensibilidade. Bom, fazendo esses testes, a última limpeza que eu faço nas categorias é ver quais categorias não são realmente necessárias na veiculação das exclamativas WH no português brasileiro. Esse seria o caso o traço de finitude. Bom, a literatura vai postular que essa categoria ela é necessária pela concorrência do sintagma WH com o expletivo, né, pelo menos no português brasileiro e no catalão. Só que esse expletivo, como eu mostro nos dados aqui, ele é optativo nas exclamativas do português brasileiro, né? Então, eu não vou considerar a categoria FIMP como uma condição sine qua non para a exclamatividade WH, ok? Porque, ok, eu posso falar que bacana que é esse dado, mas esse que parece que ele é opcional. Então, eu posso falar só que bacana é esse dado, ou como é bacana esse dado, esse que não seria obrigatório. E por isso eu descarto essa categoria, mesmo estando no primeiro quadro. A outra coisa que eu descarto é foco. Bom, na literatura é comum que postulem que foco existe nas exclamativas WH. Inclusive, se a gente considerasse que há realmente foco, a gente até poderia cogitar o fato das exclamativas WH veicularem uma estrutura como foco mais que é presente no trabalho da Gesser. Só que não é possível clivar as exclamativas WH, e a gente sabe que clivagem é um dos testes para detectar foco, certo? Então, foi que linda aquela mulher que na praia, foi quanto filme ruim que vi no cinema, como é ruim esse filme que no cinema. Todas as sentenças são ruins, não é possível clivar essas sentenças, né, colocar entre o verbo ser e o que, e isso seria um indicativo, talvez, de que foco não estaria presente nas estruturas. Então, por essa razão, eu também deixo o foco de lado. E, por fim, a última propriedade que eu descarto é a propriedade de factividade. Bom, desde os primórdios das primeiras análises das exclamativas, é postulado que factividade está presente
na exclamatividade WH. Contudo, o teste para verificar se a factibilidade realmente está presente ou não é o teste de encaixamento, certo? Então, bom, segundo Zanutini e Portner postula, né, a gente sabe se um elemento ele é factível ou não se a gente consegue encaixar em verbos factivos, né? E, bom, dá para fazer isso com sentenças como como é linda aquela mulher, mas não dá para fazer isso em small clauses com que e quanto. Então, o João sabe que é linda aquela mulher, ou o João sabe quanta mulher linda. São sentenças que são anômalas, e por essa razão eu não vou postular que a factividade é intrínseca à exclamatividade WH. Ok? Bom, feitas essas 3 limpezas do primeiro quadro que eu reuni a partir do contraste, né, entre exclamativas WH em diferentes línguas, outra coisa que eu analiso é que muitas das categorias funcionais postuladas na literatura para codificar essas noções semântico-pragmáticas, né, estão numa zona alta no CP, né? Só que essa mesma zona, ela é reproduzida abaixo no IP, né? E aí tem uma discussão na literatura se o que ocorre é uma duplificação dessas categorias no CP, ou se de fato está presente no IP ou no CP. Eu não entro nessa seara e simplesmente adoto, então, as categorias presentes na zona mais alta do middle field, certo? Então, eu adoto a zona alta do Cinque, basicamente. Ok? E aí, bom, feito isso, eu faço o teste de sensibilidade para cada propriedade que eu digo que as exclamativas possuem, que no caso é o traço de evidencialidade, o traço de avaliação, o traço de miratividade, e aí, por fim, tem o traço de indexicalidade e o traço de gradatividade. O traço de gradatividade, eu vou afirmar que ocorre só com exclamativas que e com exclamativas quanto. Por quê? Porque o elemento que e o elemento quanto, né, o elemento WH, eles se comportariam como codificadores avaliativos, né, diferente do elemento WH como. Isso explicaria por que é possível sentenças como quantos livros Pedro comprou, ou que livros Pedro comprou, mas não é possível algo como livros Pedro comprou. É estranho, né? Então, o que eu vou advogar basicamente é que o traço de referencialidade, avaliação, miratividade e força é checado por todas as exclamativas, via movimento, certo? Eu vou mostrar isso na demonstração da derivação já. Eu vou argumentar que o traço de indexicalidade, ela é presente a partir do primeiro merge, né? Então ele estaria ou numa projeção estendida do nome ou numa projeção estendida do verbo, mas também estaria presente em todas as exclamativas. E eu vou argumentar que o traço de gradatividade seria um traço que estaria só nas exclamativas que, exclamativas quanto, e não estaria nas exclamativas como, ok? Então, basicamente, o que eu estou dizendo é que as exclamativas que e quanto subiriam para uma posição mais alta do que as exclamativas como, ok? Claro, aqui eu estou assumindo que as duas funcionam da mesma forma, né, tem o mesmo alcance, mas há razões para eu acreditar que há uma diferença entre exclamativas que e exclamativas quanto. Eu não tenho muito tempo, então eu vou pular isso, mas é basicamente meu tema de doutorado, né, ver qual é a distinção entre exclamativas que e exclamativas quanto. Bom, vamos para a derivação. Eu vou assumir, então, que as exclamativas que e exclamativas quanto têm o mesmo comportamento, ok? E é distinta das exclamativas como. Bom, então, como eu disse anteriormente, né, todos os traços eles são valorados via movimento, com exceção da indexicalidade. Indexicalidade, isso eu não estou muito certo, vou ter que verificar se é isso mesmo, mas eu vou primeiro estabelecer que, então, ele é valorado ou na projeção estendida do nome, quando a gente tem a presença de um sintagma demonstrativo, ou na projeção estendida do verbo, né, quando a gente tem um advérbio circunstancial, né, deítico, locativo, temporal, ou de modo ou maneira, ok? Então, bom, no caso de uma sentença como é linda aquela mulher, a primeira coisa que é checada é esse traço de indexicalidade, né? No caso aqui, o aquela, certo? Numa projeção estendida do nome. Em seguida, bom, a interpretação, é importante explicar aqui uma coisa, né? Aqui embaixo está escrito TP, mas por TP você pode entender a posição de tempo mais baixo do Cinque, ok? Eu só não quis dar um batizado, eu não quis me comprometer com essa categoria, mas começaria aqui. Ah, sim, outra coisa, essa derivação é uma derivação só dos traços que eu digo que são necessários para a exclamatividade WH, certo? Então, feito toda aquela limpeza dos traços, eu chego nesses traços que eu indico aqui nesse quadro, certo? E a partir desses traços eu proponho uma derivação. Então, eu vou dizer que, primeiramente, aquela mulher se move, né? Bom, na verdade, o mood evidential P se solda, né, a essa categoria, que eu vou considerar que é o TP anterior, né, que é a categoria de tempo mais baixo do Cinque, e
aquela mulher se moveria para a spec de Moody Evidential P para checar o seu traço de evidencialidade, certo? E aí, bom, eu mostro que aquela mulher pode se mover para essa posição porque é um constituinte, então eu mostro isso a partir do teste de movimento, né? Então, bom, eu posso falar algo como aquela mulher como é linda, eu posso falar como é linda aquela mulher, então aquela mulher é um constituinte, ele se moveria então para Moody Evidential P para checar esse traço de evidencialidade. Em seguida, eu vou afirmar que Moody Evaluative P se solda a Moody Evidential P e Linda se desloca de TP Anterior para a posição de spec de Moody perdão. E Linda se desloca para a posição de spec de Moody Evaluative P para checar o seu traço de avaliação, certo? E aí, mutatis mutantes, eu mostro também que Linda é um constituinte a partir de teste de movimento, né? Então, bom, como é linda aquela mulher, ou linda como é aquela mulher. Em seguida, eu afirmo que como se move para uma posição de spec de Moody Mirative P, né, que se solda ali com Moody Evaluative P, para checar o traço de miratividade. E aí, a partir desses traços, né, depois que todos os traços são checados, eu afirmo que esse bloco, né, a partir do Snowball Movement, se move para Force P, certo? Então lembra que eu falei no início da apresentação, né? Eu vou argumentar então que é preciso mais de uma categoria funcional para lexicalizar o conteúdo. Então, bom, Force P ali vai lexicalizar esquemativas depois que todos os traços foram checados numa zona mais baixa, ali em IP, na zona alta do IP. Isso no caso do como. No caso do que e do quanto, eu vou argumentar que Q e quanto sobe para uma posição mais alta, que é a posição de DEG-P, para valorar o traço de gradatividade, certo? Então, bom, igual a outra derivação, tenho só um minuto aqui, então vou tentar acelerar. Eu afirmo, então, que Moody Evidential P se solda a essa projeção de TP anterior, e afirmo que eles fizeram se move, então, para checar esse traço de evidencialidade, referencialidade, né? Mostro que eles fizeram é um constituinte, né? Então, quanta bagunça eles fizeram? Eles fizeram quanta bagunça. Em seguida, afirmo que Moody Evaluative P se solda a Moody Evidential P, e dali bagunça se move para Moody Evaluative P para checar o traço de avaliação. Em seguida, afirmo que o sintagma quanto ou o sintagma Q vai se mover para Moody Mirative P, para checar o traço de miratividade. Em seguida, há o Snowball Movement para Force P, e aí a distinção é que em exclamativas Q e exclamativas quanto, eu vou alegar que quanto e Q pode subir para uma posição mais alta, que é para checar o traço de gradatividade. No caso de quanto, seria a gradatividade quantitativa, né? E no caso de Q, seria a gradatividade qualitativa, ok? Então, seria essa distinção entre as exclamativas como e exclamativas que e quanto, né? Que e quanto subiria para uma posição maior, né? Mais alta. Bom, dado essa derivação e dada essa investigação, eu vou argumentar, então, que as propriedades de evidencialidade, avaliação, miratividade e força são necessárias para derivar as exclamativas WH, dependente do seu tipo, né? Para além dessas categorias, é necessário valorar o traço de lexicalidade, e é o que eu falei, né? Pode ser na projeção estendida do nome ou do verbo, e é realizado por todas as exclamativas WH. E a projeção de gradatividade, que eu vou chamar aqui de DEG-P, ela é acionada por exclamativas que e exclamativas quanto, né? E aí o traço vai distinguir. No caso de exclamativas que, vai ser EDEG-Quali, no caso de exclamativas quanto, vai ser EDEG-Quanti, ok? Concluímos que exclamativas como checam todos os seus traços numa zona alta do middle field, enquanto exclamativas que e quanto só para uma posição mais alta na hierarquia, né? E aí, como eu disse, né, para uma investigação futura, falta eu detalhar quais seriam as diferenças nas histórias derivacionais de exclamativas quanto e exclamativas que. Eu estou afirmando aqui no meu trabalho que elas sobem para a mesma posição, mas parece que não. Parece que tem uma distinçãozinha entre elas. Bom, basicamente é isso. Essas são minhas referências. É isso. Maravilha, Bruno. Tô esperando aqui para ver se a gente recebe perguntas para você ou para o Aquiles. Vamos ver aqui no chat, quem quiser mandar perguntas, fica à vontade, a gente tem aí uns 10 minutinhos mais ou menos, até dar uma hora. Eu tive que simplificar bastante coisa, então se alguém tiver alguma dúvida de algo que eu pulei, algo assim, posso falar aqui. Pois é, e muito interessante, eu fiquei pensando aqui na sentença, que bolo mais vegano,
Se adicionar esse mais aí, eu não sei se ela passa ou não. O que você acha? Pois é, mas aí que bolo mais vegano, talvez passe, mas Vira uma parece que o valoração, mais né? vai adicionar essa questão de avaliação, né? Que Exatamente. estaria faltando. Não tem como fugir disso mesmo, né? Não tem como fugir. No meu doutorado, eu preciso entrar mais nessa questão da semântica multidimensional. Eu acho mó legal, mas eu não tive muito tempo para explorar isso, né? Mas é muito bacana fazer esses testezinhos assim. Muita gente mandando parabéns aqui, muita gente mandando parabéns para você, Bruno, e para o Aquiles também, quando tinha acabado a sua apresentação. Aparentemente, algumas pessoas não vão poder participar da discussão, e até agora eu não recebi nenhuma pergunta. Então vou esperar mais uns 2 minutinhos aqui, para não ficar segurando vocês muito. Se não aparecer nada, a gente dá por encerrado. Uma pena isso, né, que a gente não tem essa interação, porque a falta dessa interação assim é bem difícil. A gente pensou em abrir a sala para todo mundo participar, mas eu pensei que talvez a conexão de alguém, se não funcionasse muito bem, pudesse afetar. Eu pensei nisso também. Embora fosse mais interativo, né? Porque agora a pessoa pudesse só ligar, né? Tem esse problema da transmissão ficar oscilando, né? E tal. Exatamente. Eu acho que a gente poderia tentar fazer uma apresentação com todo mundo aqui, coisa assim, tentar botar ordem na casa, pedir para todo mundo ligar o microfone, não ter barulho de cachorro latindo no fundo. Mas quem sabe na próxima. Quando eu dou aula nas lives, chega a ter 50 pessoas na turma, às vezes 55, todo mundo desligando, não tem problema, tá? Ótimo, Vamos tentar fazer assim, então. Talvez seja mais fácil das pessoas mandarem as perguntas, né? Fechou. Fica menos acanhado quando tem que falar, embora, enfim, o contrário também é verdadeiro, né? Bom, maravilha, gente. Acho que se ninguém tiver nenhuma pergunta, eu vou dar para encerrado aqui. Esperar, dou-lhe uma, dou-lhe duas, né? Maravilha, gente. Então, perfeito. Alguns avisos, a gente vai sempre divulgar os colóquios. A gente vai tentar fazer colóquios quinzenais, né? E sempre divulgar pela lista do Forma, também pela nossa página no Facebook, então quem puder seguir, siga. Estou pensando em montar uma no Instagram também, porque muita gente está usando Instagram hoje mais do que Facebook, né? Então talvez seja interessante. Enfim, pelos esses caminhos de sempre. Tentei também divulgar pelo IEL, então mandar pela lista do IEL, mas não consegui dessa vez. Mas para a próxima certamente vai dar certo. Então é isso, gente. Daqui 15 dias, mais ou menos, a gente se reúne de novo. E até a próxima. Muito obrigado de novo, professor Aquiles, Bruno. Obrigadão. Nós que agradecemos você, Rafael, por tudo. Que é isso, gente. Até a próxima, então. Até a próxima. Até mais. Obrigadão, gente. Valeu, gente. Tchau, tchau.